Boa noite aos alunos do primeiro ano A. Aqui é o professor Cristiano que vos fala. Eu resolvi comentar algumas questões da atividade que postei no Google Sala de Aula e no Professor Online, no Aluno Online, para que vocês fiquem mais inteirados, porque é um assunto novo, é um assunto pertencente ao segundo bimestre, e eu quero que vocês se sintam à vontade e, de certa forma, com segurança para resolver as questões. O assunto que foi proposto lá foi o assunto de queda livre e vetores. Queda livre é um assunto um pouco mais fácil, já que é um caso particular do movimento uniformemente variado. A videoaula que eu postei, ela é suficiente para você resolver duas questões que estão lá na lista em anexo. Então eu vou aqui me deter a vetores, porque é um assunto que é um pouquinho mais complexo e eu quero que vocês resolvam as questões com facilidade. Bom, quando vocês observam esse nome vetor, significa dizer, aqui no desenho você observa que é uma seta, mas o vetor ele é caracterizado por possuir um módulo, uma direção e um sentido. Essas três características definem um vetor. Até agora nós falamos em nossas aulas em cinemática escalar. O que é cinemática escalar? É aquela que não possui essas características, não precisa você dar uma direção e um sentido às grandezas físicas, diferentemente da cinemática vetorial. Por isso eu vou tratar desse assunto de vetores com vocês. Então, um vetor é esse segmento de reta que vocês observam aqui, em que ele tem duas partes importantes, a origem e a extremidade. Na videoaula que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, o professor faz uma abordagem interessante sobre vetores, mas eu quero que vocês visualizem e entendam bem a explicação que aqui nós vamos dar para esse assunto. Então, todo vetor ele é caracterizado por possuir módulo, direção e sentido. O que é o módulo? O módulo é o valor que você vai encontrar, o módulo é o tamanho do vetor. Então, dessa forma, nós vamos tratar algumas questões aqui, escolhi duas questões da lista de vocês sobre o assunto de vetores, e essas duas questões são justamente para tratar esse assunto. A primeira envolve a parte conceitual, que é a segunda questão da lista de vocês sobre vetores. Observe essa segunda questão aí, que diz o seguinte: cuidado quando vocês forem resolver para vocês não olharem as questões de queda livre. Eu estou na segunda parte da apostila, que são grandezas vetoriais, é a parte de vetores. Aí essa segunda questão diz assim, ó, são grandezas vetoriais. Quando ela diz são grandezas vetoriais e você analisa a alternativa A, B, C e D, o seu olhar vai estar atento para aquelas características que eu falei agora há pouco. Ou seja, as grandezas que estão na alternativa, ela tem um módulo, ou seja, ela tem um valor. Eu posso dar uma direção a ela e posso dar um sentido. O item A está dizendo que essas grandezas vetoriais são tempo, deslocamento e força. Observe que ela já começa com uma grandeza vetorial, ou melhor, só corrigindo, com uma grandeza física chamada tempo. Eu posso dar uma direção e um sentido ao tempo? De maneira nenhuma eu posso fazer isso. Eu encontro o tempo, eu encontro o valor numérico, mas eu não posso dizer para onde esse tempo está atuando. Então o tempo é uma grandeza escalar. Isso já elimina o item A e também o item C. Quando você analisa essa questão agora, depois de eliminar o item A e o item C, nós ficamos para analisar as alternativas B e D. A alternativa B, as grandezas vetoriais, que o problema está dizendo, é força, velocidade e aceleração. A força, além de encontrar o valor numérico, eu posso dar uma direção e um sentido a ela? Eu posso dizer para onde essa força está atuando. Do mesmo jeito eu posso fazer com a velocidade e com a aceleração. Então, com isso, nós podemos dizer que as três grandezas físicas que aparecem na alternativa B são grandezas vetoriais, porque possuem características como módulo, direção e sentido. Então, a alternativa B seria a nossa alternativa correta.
Agora, Cristiano, e qual é o erro da alternativa D? A alternativa D, você observa que fala em temperatura, que fala também em volume. A temperatura, eu digo assim, Gabriel Hermann dos Santos Lima se encontra com 38 graus Celsius. Então eu observo que essa temperatura, eu posso dizer para onde ela está atuando? De forma nenhuma. Eu só posso dizer o valor dela. Então a temperatura é uma grandeza escalar. Isso faz com que a alternativa D seja eliminada e venhamos realmente garantir que a alternativa B seja a nossa alternativa correta. Então vocês vão marcar na segunda questão sobre vetores a alternativa B. Agora nós vamos tratar a alternativa B. Vou só organizar aqui o que vocês vão copiar. E nós vamos resolver a questão de número 5, porque ela traz uma continha. Observem o que a questão de número 5 ela diz aqui na apostila de vocês. A questão de número 5 traz o seguinte enunciado. É interessante vocês assistirem essa resolução com esse material em mãos, até para facilitar a compreensão das outras questões. Olha o que diz a questão de número 5. É a questãozinha da UES e ela traz o seguinte enunciado. Ó. Aline anda 40 metros para o leste e certa distância X para o norte, de tal forma que fica afastado 50 metros do ponto de partida. A distância percorrida para o norte foi. Eu agora vou tentar, através de um desenho, descrever aquilo que o problema está mostrando. É interessante vocês conhecerem os pontos cardeais. Quando vocês forem resolver essas questões, tracem sempre os pontos cardeais para você ter segurança no que vai fazer. Ó. Norte, sul, leste, oeste. O nosso problema disse que a Aline caminhava 40 metros para o leste. Então, observe que o leste para onde está. Então, eu vou aqui desenhar. Vou desenhar a Aline numa versão um pouco mais melhorada. Está aqui a Aline. E ela vai caminhar 40 metros para o leste. Para a resolução da nossa questão não ficar tão feia, e vocês não ficarem mangando de mim quando estiver assistindo essa videoaula, eu vou desenhar aqui o vetor representando os 40 metros que a Aline caminhou para o leste. Então ela caminhou para a direita. Isso aqui equivale a 40 metros. Agora a sequência da questão diz, e certa distância X para o norte. Observe que o norte está aqui, ó, para cima, no nosso desenho. Então agora, a Aline não está mais nessa posição aqui, nesse ponto. Depois que ela caminha 40 metros, ela se encontra aqui, onde vocês observam que ela vai caminhar agora certa distância X para o norte. Então, para onde está o norte na nossa figura aqui, nos pontos cardeais, está para cima. Então, vou colocar aqui a distância X que a Aline caminhou agora para o norte. Aí o problema diz assim, ó, de tal forma que ela fica afastada 50 metros do ponto de partida. A Aline partiu desse ponto. Ela agora não está mais aqui, ó, caminhou 40 metros para o leste e em seguida certa distância X para o norte. Então a Aline agora, ela se encontra nesse ponto. Vou desenhar ela aqui bonitinha novamente. Talvez vocês consigam fazer um desenho melhor do que o meu. Aí a pergunta diz que ela fica agora afastada 50 metros do ponto de partida. Ela saiu desse ponto e agora ela se encontra aqui. Aí você pega a régua aí para o seu desenho ficar mais bonito e une esses dois pontos, a origem do primeiro vetor, a extremidade do segundo. Quando você faz isso, aí você vai lembrar lá na matemática que a nossa figura
ficou parecido aqui com um triângulo retângulo. Ou para ser mais preciso, é um triângulo retângulo. E esse vetor que nós traçamos agora, que vocês observam em vermelho, equivale aos 50 metros que a linha ficou afastada do ponto de partida. Então, o meu objetivo é encontrar x. É justamente esse pedacinho que ela caminhou para o norte. Se vocês observarem, lembrando aqui da matemática, o que nós vamos aplicar aqui é o teorema de Pitágoras. E pelo teorema de Pitágoras, nós podemos dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso vocês sabem mais do que eu. Mas quem é a hipotenusa, Cristiano? Ora, é os 50 metros que a linha ficou afastada do ponto de partida. Então, vou colocar ó, 50 ao quadrado é igual a um cateto vale 40, o outro vale x. Então, essa ordem aqui não vai alterar. Eu vou dizer que B é esse cateto que vale x. Então, x ao quadrado mais C, o que sobrou o outro cateto, vale 40. Então, mais 40 ao quadrado. Dessa forma, ficou 50 ao quadrado. Lembre que o expoente aqui me diz a quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Então, 50 ao quadrado é a mesma coisa de 50 vezes 50. Então, 5 ao quadrado é 25. A quantidade de zero vai dobrar, ó, ficou 2.500. É igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado. Mesmo esquema, é 40 vezes 40. Então, 4 ao quadrado é 16. Quantidade de zero que tem aqui vai dobrar. Ó. Aí eu tenho que 2.500 é igual a x ao quadrado mais 1.600. Então, eu não estou pecando se eu disser que x ao quadrado mais 1.600 é igual a 2.500. Então, x ao quadrado é igual a 2.500. O 1.600 está aqui bonitinho positivo. Então, ele vai para o segundo membro, vai para depois da igualdade negativo. Menos 1.600. Assim, x ao quadrado é igual a 2.500 menos 1.600. Vai ficar 900. X vai ser igual a raiz quadrada de 900. X vai ser igual a raiz quadrada de 900 é 30. Então, a distância que a Aline percorreu para o norte foi justamente uma distância de 30 metros. Aí você vai lá na sua apostilazinha, no documento que está em anexo. Aí nós temos a alternativa A, 20 metros, alternativa B, 30 metros, alternativa C, 35 metros, alternativa D, 40 metros. De acordo com a continha que fizemos, aqui está a alternativa correta, alternativa B. Então, façam essa continha que vocês observaram aqui, a resolução da questão de número 2, que era uma questão de conceito, e a resolução da questão de número 5, que vocês conseguiram visualizar essa continha e como trabalhar vetores. Então, com isso, vocês conseguem resolver as demais questões, que é simples como essa. Lembrando que eu sempre digo, nós temos que tudo na física é simples, basta que vocês estudem um pouquinho. Então, valeu, boa noite para vocês.